Gente, e a segunda coisa que a gente tem que fazer, a segunda forma que a gente tem que fazer para atrair mais clientes, gente, é o atendimento. O atendimento é fundamental, tá? O atendimento é fundamental, é uma coisa assim muito importante. Primeira coisa, a gente tem que conhecer, você tem que conhecer, você tem que perceber qual tipo de cliente está comprando o seu bolo. Ver o perfil do seu cliente, isso é muito importante. Se o cliente te chamou na rede, lá no WhatsApp, o cliente chamou assim, Andréia, eu quero um bolo, você tem bolo hoje? Não demora para atender, você tem que estar sempre mostrando para o seu cliente que ele é a coisa mais importante para você. E realmente o cliente é a coisa mais importante para o nosso negócio, gente. Não tem essa de falar assim, se não vender para um, não. O cliente é a coisa mais importante. O cliente chamou, procure não demorar, porque se o cliente chamar você no celular, quer um bolo, e você demorar, por exemplo, 5 minutos para responder ele, de 5 a 10 minutos, se o cliente está com pressa, ele vai procurar outra pessoa, ele não vai esperar. Quando o cliente chama a gente, ele está ali já querendo uma resposta imediata, entendeu? Quando a gente se propõe a vender alguma coisa pela internet, que é o nosso caso, que a gente na rede social, que vai ter que usar o WhatsApp, então o cliente ele quer uma resposta imediata. Então o atendimento, para esse atendimento ser perfeito, primeira coisa, a gente tem que atender o cliente rápido, não pode demorar para atender o cliente. Quando o cliente perguntar, a gente tem que estar sempre, saber entender o produto que a gente está vendendo para a gente dar sempre uma resposta para ele. A gente nunca pode falar assim, eu acho, entendeu? O cliente fala assim, André, esse bolo foi feito com manteiga ou com margarina? Aí você fala assim, eu acho que esse bolo foi feito com manteiga, mas o bolo foi feito com margarina. Eu acho que foi feito com óleo. Eu não tenho certeza. Porque muitas das vezes a gente prepara o bolo, né? No meu caso também, eu preparo o bolo quando eu comecei a vender bolo em casa. E quando eu precisei colocar uma pessoa para me ajudar, aquela pessoa respondia o WhatsApp. No caso, às vezes meu marido respondia, às vezes alguém da minha confiança que estava ali respondia, o cliente, porque às vezes eu estava ocupada. Então, para você colocar uma pessoa para responder às perguntas do cliente, essa pessoa tem que saber como que é preparado, entendeu? Ainda que a pessoa não faça. Escreve ali o bolo de laranja feito com tal ingrediente, tal, de chocolate é tal. Deixar sempre bem especificado, porque a gente não pode vender uma coisa que a gente acha. A gente tem que vender uma coisa que a gente tem certeza, e isso é muito importante. Quando o cliente chega para mim e fala assim, esse bolo eu não como, meu bolo tem que ser 0 lactose. Esse bolo é zero lactose? Eu falo, sim, esse bolo é 0 lactose. Pronto, acabou. Eu sei o que eu estou fazendo. Então, isso dá credibilidade para você, o cliente confia no seu produto e o cliente volta para comprar. Isso faz parte de um bom atendimento. Outra coisa, gente, que é fundamental no bom atendimento, a gente ter cortesia com o cliente, a gente sorrir para o cliente, a gente mostrar que se um cliente que está comprando um bolo e um cliente que está comprando 100 bolos, para a gente não tem diferença. É a mesma atenção a gente tem que dar, a gente tem que ser cortês, a gente tem que sorrir, a gente tem que cumprimentar. Oi, tudo bem? Como que você tá? Tem um bolo sim, né? Assim, tem bolo de laranja? Tenho, não. Você tem bolo hoje? Oi, tudo bem? Como que você está? Eu tenho um bolo sim, tal. Ainda que o cliente não fale assim para você, oi, tudo bem? Ele não tem a obrigação de falar isso pra gente. A gente que está vendendo, que temos a obrigação de tratar bem o nosso cliente, tá? Então, o atendimento é fundamental e a gente tem que ver o perfil do nosso cliente. Se o cliente é uma pessoa jovem, se é uma senhora gosta de conversar mais, então a gente tem que ter jogo de cintura nessa parte pra gente saber como que a gente vai abordar e como que a gente vai atender o nosso cliente, tá, gente? Porque o atendimento é fundamental. Ninguém gosta de chegar
eu mesma, se eu vou comprar uma coisa, eu vou pedir uma coisa numa loja pelo WhatsApp, assim, que eu chamo e falo assim, você tem tal coisa? Aí demora, eu vou lá, olho uma vez, olho duas vezes, falo, nossa, a pessoa não respondeu ainda. Aí quando a pessoa fala assim, tem, não dá uma boa noite, não dá uma boa tarde, não tem uma educação, ainda que seja virtual, que é muito importante, mas tem gente que não tem. Então isso é muito importante, porque isso chama o cliente para nós, tá?